Sabe que você é o meu ponto fraco. Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Opa, voltei, galera. Beleza? Putão na área. Gente, a gente vai falar do campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme, Guto? Isso. A sua oportunidade de estudar eletricidade e garantir que você vai falar do céu. Ah, moleque. Beleza? Se liga só, o que seria um campo elétrico uniforme? O termo uniforme na física, a gente está falando sempre que a gente tem uma medida, né, ou algo que seja constante. Então, mas Guto, eu vi que quando eu tenho uma carga elétrica, por exemplo, o campo elétrico que eu vou medir desse cara é a constante vezes a carga sobre o quadrado da distância. Então, se eu me afasto dele, esse campo elétrico vai ser variado. Sim, mas a gente tem uma possibilidade de encontrar um campo elétrico uniforme, mesmo que você varie a sua posição. Quando isso? Imagine que nós tenhamos duas placas paralelas, finitas, vai ter uma particularidade, mas vamos pegar duas placas infinitas aqui, ok? O que acontece? Imagina que nós tenhamos aqui uma placa carregada positivamente, tudo bem? Vou botar aqui 6 carguinhos, e nós tenhamos outra placa carregada negativamente. Devido à orientação do vetor campo elétrico, nós sabemos que o campo elétrico sai da placa positiva, da carga positiva, e entra na carga negativa. Sendo assim, a gente pode dizer que linhas de campo vão sair da placa da esquerda e entrar na placa da direita. Algo similar a isso aqui. Essas linhas de campo estão representando para a gente, então, o nosso campo elétrico. Sendo que, imagine que a gente vem aqui e coloque uma carga elétrica positiva nesse ponto. Essa carga elétrica positiva, ela vai sofrer uma força elétrica, tudo bem? Vou botar aqui, força elétrica. Só que eu vou chamar essa força elétrica de força elétrica resultante. Por que, Guto, força elétrica resultante? Porque, veja bem, a minha força elétrica resultante, ela é a soma da força de repulsão em termos da placa positiva com a força de atração da minha placa negativa, perdão. Aqui repulsão da placa positiva, porque semelhante revela semelhante, e aqui atração, porque a placa negativa vai atrair a positiva, porque os opostos se atraem. Beleza? Só que olha só, a gente sabe que a força elétrica ela depende do quadrado da distância, de certa forma. Então, à medida que a nossa partícula positiva vem andando para a direita, ela vai aumentando a distância da placa que a repele e vai diminuindo a distância da placa que a atrai. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Que aqui eu vou continuar tendo uma força elétrica resultante. E eu posso afirmar que essa força elétrica resultante é a mesma anterior. Porque a mesma proporção que eu me afastei da placa que me repele, eu me aproximei da placa que me atrai. Então, à medida que a força elétrica de repulsão, tá, vai diminuindo, a força elétrica de atração vai aumentando. Isso faz com que a minha força elétrica resultante admita um valor constante. Bom, e se também nós não mexermos no nosso corpinho, certo? A mesma carga que eu tinha aqui, que eu vou ter aqui agora. Ou seja, a minha quantidade de carga, ela também é constante. Pois bem, se a minha carga elétrica, o meu campo elétrico é calculado como força elétrica sobre a carga que sente a perturbação. E eu já afirmei com você que a nossa carga que sofre ação ela é constante. E também que a nossa força elétrica resultante também é constante. Então, um número constante sobre um número constante
Eu garanto que o nosso campo elétrico sempre vai me dar um resultado constante. Daí a gente pode dizer, então, que entre duas placas paralelas eu formo um campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme ele vai ser muito importante para a gente poder avaliar as questões de potencial elétrico. Porque nós vamos ver o seguinte, tá? Já adiantando para introduzir o próximo encontro. Se a nossa carga sofreu um deslocamento, tudo bem? Devido à ação de uma força, eu digo que força realizando deslocamento, eu tenho um trabalho mecânico, que é quem promove a variação da energia cinética, certo? Ao colocar essa partícula em movimento, a gente está criando um fluxo de carga elétrica. Isso lá na frente, a gente vai entender como um movimento de partículas carregadas ou movimento de elétrons, que a gente vai chamar de intensidade de corrente elétrica, que é a introdução à eletrodinâmica. Beleza, galera? Bom, tirem suas dúvidas, sigam os passos do nosso roteiro e vamos com tudo que nós vamos tirar onda nesse recesso. Valeu? Cola comigo, porque aqui você sabe que a física não é bonitinha. Ela é linda. Tamo junto. Beijo.